Vamos dar um jeito de viabilizar a apresentação de todo mundo, tá? Nós temos aí o primeiro grupo, que está com um pouco com um pouco mais de dificuldade para... que é o grupo 4, né? O Alan, o Miguel e o Nicolas. O Miguel não deu ar da graça para ajudar os Miguel deu um colegas. perdido na gente. Isso. Então, quem vai apresentar serão os colegas Nicolas e Alan, ok? Que é o que está aqui, ó, na nossa programação. Após vem o grupo do Paulo e da Vicky, que é o grupo 1, apresentando a segunda parte dos adjetivos. Então, ficou para o Alan e para o Nicolas fazerem uma breve apresentação, né? Sobre e introduzir o assunto dos adjetivos. Eu vou passar a apresentação do PowerPoint para vocês. Vê se vocês aí tá tudo ok para vocês, galera. Vocês conseguem enxergar a apresentação? Dá para ver sim, senhora. Dá para ver? Ótimo. Nicolas, é vocês que vão começar? Nicolas e Alan, quem que vai começar? O Nicolas, porque ele não tem microfone para apresentar aqui na hora, então ele gravou aquele áudio. Não entendi nada. Foi muito baixo. É que esse microfone aqui é meio ruimzinho. Agora tá melhor? Agora tá bom. Tá. O Nicolas Eu mandei vai começar. Quem vai começar? Você ou o Nicolas? O Nicolas, com aquele áudio. Tá, eu vou pedir aqui para o CPM. Débora, você está me escutando? Deixa eu mandar um recado aqui, gente. Porque eu acabei de descobrir que tem a dificuldade. Para ouvir o áudio, você precisa estar com a tela do WhatsApp aberta. Então, eu não acabei consigo. de descobrir que a professora não salvou meu número, vou chorar. Não salvei o número de quase ninguém. Vou salvar agora, não tem problema. Ah, não, e todo mundo olha nossas conversas, depois eu salvo. Não tem nada, tá tudo em áudio. Parece as conversas com a minha mãe. Minha mãe só manda áudio. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho que salvar mesmo o seu nome, porque quando eu mando as coisas no privado, a maioria dos alunos eu tenho tudo salvo. Eu não sei por que o seu eu não tenho. Devo ter um número errado, viu? O que eu ia colocar aqui? Estou esperando a Débora, né? A Débora colocar para a gente o áudio, porque eu não consigo apresentar e colocar o áudio. O WhatsApp precisa ficar aberto ao mesmo tempo. Senhora, Oi. você tem que colocar para apresentar uma guia do Google ou do seu computador. Aí já vai ter a opção de som ligada. Deixa eu colocar aqui, então. Uma janela ou uma guia. Isso. Tinha que ser uma janela, porque o PowerPoint não é uma guia. Esse que é o problema, entendeu? O PowerPoint não aparece como uma guia. Aí aparece como uma janela. O PowerPoint, na verdade, só aparece quando eu coloco apresentar a tela inteira. Vocês estão vendo? Ah lá, respondeu. Pronto, a Débora respondeu. Galera, Débora, tudo bem? Tá me ouvindo aqui na aula? Eu te mandei aquele áudio do aluno. Eu vou começar a apresentação do PowerPoint dele aqui, e aí você solta aí o áudio dele, por favor. Porque eu não consigo ficar, eu só consigo ficar com a guia do WhatsApp se eu apresento a guia do PowerPoint. E por enquanto não estou ouvindo nada.
Sabe o que eu faço geralmente, Débora? Eu coloco no celular. Ah, tem essa opção. Ai, galera, olha que chonga. Vamos lá, acho que vai dar certo. Peraí, Débora. Da gramática, que é usada em toda a gramática, em todas as classes gramaticais. Bom, os adjetivos são palavras que Tá baixo, tá baixo. Deixa eu Tá tentar por muito aqui, baixo. Débora. Peraí, que eu vou achar o áudio aqui. Do Nicolas. Aqui. Vamos lá, eu vou aumentar aqui. Vamos ver se vai. Eu vou dar um F5 aqui na tela, hein, galera, para começar a apresentar. Segundo slide dele. Bom dia, professora, e bom dia a todos. Tá baixo mesmo. E hoje eu vim apresentar meu trabalho de gramática junto com meu parceiro Alan, que meu trabalho ele fala sobre os adjetivos Tá dando para ouvir? e as 3 partes mais importantes da gramática, que é usada em toda a gramática, em todas as classes gramaticais. Bom, os adjetivos são palavras que têm a função de qualificar, nomear uma característica de um substantivo. E pulando agora para as 3 partes mais importantes gramaticais, primeiramente vem a morfologia. A morfologia tem um adjetivo que varia em gênero, número ou grau. Isso é morfologia. A síntese, ela tem a função de adjunto nominal e predicado. E a semântica, ela muda dependendo ela muda dependendo da colocação na frase. Então, dependendo da sua colocação na frase, ela muda. E é só isso. O resto agora o Alan ele vai apresentar para vocês. E é isso. Bom estudos a todos e espero que gostem do nosso trabalho. Ah, joia, deu certinho. Como o Nicolas estava falando, o adjetivo, pessoal, ele é muito importante na língua portuguesa porque ele vai funcionar como um determinante dos substantivos, né? É uma classe de palavras junto com os pronomes, com os numerais e os artigos que determina uma palavra como substantivo. Como na morfologia ele vai variar de gênero, número e grau, nós sabemos que de gênero não funciona igual para todos os substantivos, mas de modo geral flexionam-se em gênero, número e grau. Na sintaxe, vai funcionar como adjunto adnominal e predicado, e semanticamente falando, dependendo da situação que está inserido, realmente ele vai ocupar uma posição distinta. Então, a gente percebe que é uma classe com múltiplas funções e extremamente importante, porque sem ela seria impossível qualificar seres, objetos, sentimentos, ações, né? Todas essas ações são qualificadas por meio dos adjetivos. Pode continuar, Alan. Gente, então, eu coloquei uns exemplos aí, eu só não coloquei o da morfologia porque eu vi depois que era o do Paulo, então, ok. Mas então, semântica vem do significado das palavras, então, aquilo ali, pode voltar no outro slide? No segundo? Sim. E semanticamente ele muda dependendo de sua colocação na frase, eu quero mostrar isso no exemplo. Próximo slide. Aqui. Vikings não precisam de uma casa grande ou um navio imenso para serem felizes. Descobrimos nossa felicidade em pequenas coisas. Rubis, diamantes, moedas de ouro, taças de prata, por aí vai. Então, para eu explicar isso, eu vou usar o segundo quadrinho. Ali em pequenas coisas, você vê a colocação do adjetivo, ele está antes do substantivo. Sim, aqui pequenas, né? Porque, sim, não tem... Ali o significado não vai ser de coisas pequenas, tipo... Sei lá, uma ponta de um lápis. Ele tá falando no valor das coisas. E o humor tá ali em rubis, diamantes, que não são coisas com pouco valor.
Então aqui pequenas coisas, essa mudança do posicionamento do adjetivo vai mudar o significado dele. Se fosse coisas pequenas, aí seria algo realmente pequeno, no sentido literal da palavra. E sabe o que é engraçado, Alan? Você repara que ele faz o pequeno com o dedo, Sim, ele faz o. É, né? O gesto de pequeno em tamanho, mas por quê? Pode ser pequeno em tamanho, mas o valor é enorme, né? sim, depende do contexto. Ah, Hum. próximo slide. Sintaxe. Sintaticamente falando, o adjetivo ele pode ser adjunto nominal, adnominal ou predicado. Ou seja, as colocações dele nas frases. O que ele pode significar. O que aconteceu com o marido esbelto, bonito e espirituoso com o qual casei há 20 anos? Aqui tem os adjetivos, eles são predicados do sujeito marido. E na segunda tirinha, está vendo de quê? O Papa é argentino. Aqui o adjetivo, ele é adjunto adnominal. E o que é o predicado? É basicamente o que vem depois do sujeito. E adjunto adnominal é o que modifica, o que pode modificar o sujeito. Então, por exemplo, um artigo também pode modificar o sujeito, porque ele pode variar o número, se ele é definido, indefinido, mas o artigo ele vem antes, né? Então ele não é predicado. Essas são as diferenças. Isso, a gente tem que pensar em predicativo, né? Ele não é predicativo, é diferente do conceito de predicado, né? Predicado é tudo que vem depois do sujeito, é predicado, aquilo que se fala sobre o sujeito. Predicativo seria a qualidade, né? Do sujeito, isso mesmo. Ou do objeto. O próximo seria morfologia, mas como eu falei, parte do Paulo da Vicky. Locuções adjetivas. O que são locuções adjetivas? Elas são expressões que podem ser substituídas por adjetivos. Então, eu deixei um exemplo aí, amor de mãe, que pode ser substituído por amor materno. Aí sim teria um adjetivo materno. E próximo slide. Sim. Só complementando. Gente, sempre que a gente tiver uma locução adjetiva, ela costumeiramente é formada pela preposição de mais um substantivo. Então, aí a gente tem de mãe, de preposição, mãe substantivo, formando a possibilidade de substituir por um único adjetivo materno. Por exemplo, doce de leite, tem o de preposição, leite substantivo, que eu poderia fazer um doce lácteo ou um laticínio, alguma coisa do gênero, né? Então, as locuções adjetivas, elas têm na formação morfológica essa característica, né? Adjetivando substantivos. Essa parte eu acho que todo mundo faz. É a coisa mais comum de uma língua viva. Você transformar palavras. E não tem muito o que falar. Eu só coloquei alguns exemplos. E tipo assim. Essa parte aqui, ele é o zagueiro, zagueiro. Você repete um substantivo para ele virar um adjetivo. Espera aí que eu vou explicar melhor. Quando você for falar, você não vai falar ele é um zagueiro, zagueiro. Sabe quando você vai fazer um suco de laranja? Então, você vai falar meio que daquele jeito. Ele é um zagueiro, zagueiro. Sim, entendi. Então você vai intensificar. Isso, para dar ênfase que o segundo substantivo tem a função de adjetivo. Uhum. E uma outra forma aqui de fazer essa adjetivação é a gente colocar alguns substantivos dentro de um contexto. O que seria um jogo animal? Aí, nesse exemplo que eu coloquei, foi um jogo bom, foi um jogo com emoção. Bom, Sim. eu não vou saber explicar melhor por que a gente faz isso,
Não, o porquê a gente faz é realmente essa justificativa. A língua é viva, então nós damos um jeito de conseguir transmitir aquilo que a gente está pensando, sentindo, imaginando por meio das palavras. Muitas vezes, como por exemplo, esse último exemplo é excelente. O jogo foi animal. Nós não temos um adjetivo que expresse, né? Porque esse animal, para mim, traz a referência de que foi uma coisa boa, que foi uma coisa não violenta, mas agressiva, então com as duas partes atuando, que foi emocionante, que foi como se fosse a postura mesmo de um animal aí na caça, que foi algo emocionante, vamos pensar assim. Como na falta de um adjetivo que resuma todas essas sensações e essas percepções, você substitui o adjetivo por um substantivo que reflete as características daquilo que você quer dizer, né? Sim. E torna esse substantivo um adjetivo também. Então, esse uso é muito legal. Como a gente mesmo faz com a palavra monstro, né? A gente usa, nossa, aquele fulano é um monstro. Ele é um monstro porque ele é um monstro, substantivo, monstro? Não, né? Ele é um monstro porque provavelmente ele é muito bom, é enorme, ele representa muito bem aquilo que de fato ele faz, né? Porque geralmente os adjetivos que a gente usa junto da palavra monstro são algo que indica uma coisa imponente, né? Uma Exatamente. coisa com presença. Então a gente, em vez de usar os adjetivos, a gente usa logo um substantivo, que ele já tem essa significação por trás. Exatamente, é isso aí. Excelente. Pode passar? Pode. E aí, o agradecimento à galera. Se alguém Nicolas e tiver Alan. alguma dúvida, é só perguntar. Ju, não tem problema nenhum. Gente, trabalho dos colegas, ficou alguma dúvida? Não tem problema nenhum, Ju. Os colegas apresentaram. Nicolas e Alan, trouxeram, querem fazer algum exercício? A gente pode mandar depois, prof? Podem colegas? mandar. Tá. Mandem que aí eu coloco lá na plataforma. Vai ficar de tarefa. Lembra que a gente combinou que os exercícios que os colegas mandassem, eu ia postar lá na plataforma e iam ficar de tarefa para cada capítulo de apresentação. Então, ao final da aula, eu vou colocar lá para vocês, ok? Alguém ficou com alguma dúvida? Querem esclarecer algo que a apresentação dos colegas deixou assim? Eu acho que esse momento ficou excelente para vocês dois, coube certinho, porque era um momento de apresentação dos adjetivos. Ele não tinha a mesma intenção de adentrar e dar uma explicação pormenorizada, minuciosa do que são os adjetivos. Não, ele queria falar de modo abrangente sobre tudo aquilo que o adjetivo pode fazer dentro da língua portuguesa. Gente, eu tô na casa dos meus pais hoje, porque o Vinícius está viajando. E então eu dormi aqui essa noite. E a casa da minha mãe, ou é santo ou é foto. Deem uma olhada. É a casa da minha avó, essa aí. Aqui é só foto minha e da minha irmã. Parece a casa da minha avó também. Misericórdia. Na casa da minha avó só tem santo espalhado por todos os lados. Que existe. Espera aí, vocês querem ver uma foto minha pequena? Quero que eu já mostre já. Pegar essas duas aqui, ó. Não sei se dá para ver. Um pouquinho mais alto. Aí. Um pouquinho mais pra frente. Tem gente que é míope. Tá dando para ver? Essa sou eu. Aqui tem eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. Eu sou de vestidinho. A outra criatura aqui é minha irmã. Meu Deus. Aí aqui o meu pai, eu falo para você que eu sou uma mistura lá. Meu pai é negro e a minha mãe é branquela.
Aqui eu tava na festa junina do pré. Mas eu falo com a minha mãe, é muita foto. Eu não tenho foto desse jeito na minha casa, não. É versão, como é que fala? Aquele do Snapchat, que tem aquele filtro. Bom, Paulo e Vicky, estão preparados? Não ficou nenhuma dúvida mesmo? Querem perguntar alguma coisa para mim? Não para os colegas? Alan, Nicolas, muito obrigada, adorei o trabalho, viu? Apesar das dificuldades aí, tanto com o colega quanto com os recursos, vocês tiveram ótimas ideias, conseguimos driblar essa situação aí. E, gente, eles me procuraram desde domingo, já falando que a gente precisaria se articular e a gente conseguiu, apresentamos aqui hoje. Então, se vocês precisarem de ajuda, não hesitem, tá? É tudo em prol de uma boa aula, tá? A gente não pode impedir que os recursos nos atrapalhem. Se precisar, eu vou até lá no CPM. Tá, joia. Essa é a segunda parte, Paulo, e a Vicky é a segunda. Quem vai ter slide? Vai ter alguma coisa do gênero? Vai ter slide? Vocês vão apresentar algum slide? Tá. Então, Vicky, pode ficar à vontade para começar. Porque vocês, a aula de vocês, como tá aqui, ó, no... Já parei de compartilhar a tela, né? Deixa eu compartilhar novamente. Aqui, ó. A aula de vocês, apesar de ser capítulos diferentes, esse capítulo 16, ele realmente só introduzia o assunto, né? A Vicky tá aí, gente? Vicky! Acorda sua parceira, Paulo. Oi. Vamos apresentar? Ok. Gente, enquanto isso, querem fazer um exercício do capítulo 16? A gente pode abrir aqui um e fazer um exercício enquanto a colega se prepara. Aqui, vou abrir o material de vocês. Você vai apresentar tudo, Paulo? Se quiser, eu espero um pouquinho. Eles podiam ter demorado uma aula, eles se adiantaram, não tem problema. Podem tentar aí se organizar. Não tenham. Sei que às vezes. Nossa, mas é assim, é que eu vou apresentar as coisas, tipo, a apresentação, os slides, entendeu? Aí metade é a Vicky que vai fazer e outra metade sou eu. É que eu tô pegando o drive dos slides aqui agora, só um segundo. Não, fica sossegado. Calma que meu PowerPoint tá abrindo, ele é tipo de 10 antes de Cristo, então ele é meio lento. Ah, eu sei como é que é. O da minha mãe aqui na casa dela também é. É que eu até trouxe meu notebook porque não estava dando para usar ele, não. E a minha mãe tem um desktop, gente. Olha a mesa que eu tô. Ai, que chique! Seu monitor é exatamente igual ao meu, Sora. Então, o da minha mãe aqui é um desktop. E eu acho ele maravilhoso, mas como as coisas minhas estão todas nesse notebook, não adianta eu querer usar o dela. E assim, e ele é bom, só que ele demora uma eternidade para ligar. O dele é ligar. Apresentação? Oi? Tá aparecendo a apresentação de slide? Pode passar.
Mas tá aparecendo, Sora? Já Tá comecei. aparecendo. Ah, tá. Então a Vicky vai começar aí. Oi? A Vicky vai falar, Sora. É que a gente dividiu metade pra cada um. Aí ela vai falar o começo. Tá bom. Tá, joia. Se você quiser dar um F5 aí. Joia. Pode começar se quiser. Se clicar naquela tacinha ali no canto, não fica maior? Paulo, é com você. Por quê? O que aconteceu? É porque Aí, ainda ó, tá com pode falar, Sora. aqui no cantinho. Mas a Vicky tá falando, eu acho que o microfone dela tá baixo. Ali, ó, não tem como aumentar a tela pra, tipo, ficar de apresentação? Igual Mas aquele dia que o Bruno explicou? aqui, eu acho. Na Aí, já tacinha? tá assim. Isso. Já tá muito. Já? Meu PC já só vai até isso. Tá bom, obrigada. Iniciar a apresentação de slides. Assim tá bom, Sora, não tem problema. Pode Você começar? apertou F5, Paulo? É aquele ali no cantinho direito, Pode bem começar. embaixo. Ei, gente, pelo amor de Deus, não tem mais resolução pra aumentar. Deixa a Vicky falar, que corre. A palavra flexão no dicionário apresenta-se como a ação ou o estado do que é flexível, do que se pode se dobrar e curvar. Algumas pessoas acham que isso não tem nada a ver com o assunto que a gente vai estudar, mas tem sim uma aproximação. E a polissemia que é o que tecnicamente aproxima. Para quem não sabe, polissemia é o conjunto dos vários sentidos de uma palavra ou locução. Quando uma palavra se flexiona, ela exerce, de certa forma, um tipo de flexibilidade que lhe permite, por exemplo, adaptar-se a necessidades de concordância com os outros vocábulos. Os adjetivos que participam ativamente do processo da flexão vocabular, variando em gênero, número e grau, com relação ao gênero e ao número, acompanham as normas aplicáveis aos substantivos. Julgam-se oportunas o propósito, as observações que seguem. Isso. Os adjetivos concordam com os substantivos a que se referem, masculino e feminino, de forma semelhante aos substantivos. O que marca a flexão de gênero nos adjetivos é o elemento mórfico, denominando a desinência de gênero, isso é, O para o masculino e A para o feminino. Exemplo: educado, educada, amigo, amiga, magnífico, magnífica. Esse é o tipo mais simples. E quanto ao gênero, os adjetivos podem ser uniformes e biformes. Os uniformes, eles possuem uma única forma para o masculino e para o feminino. Igual no exemplo, frágil, ave frágil, escritor ruim, escritora ruim. E tem invariáveis, que são os adjetivos terminados em as, os, is, a, e, l, m, r e s. Os biformes apresentam uma forma para o gênero feminino e outra para o masculino. E as formas do feminino são marcadas pelo acréscimo do sufixo ao radical. Os exemplos: homem honesto, mulher honesta, o produtor inglês, a produtora inglesa. A metafonia na flexão de gênero. A metafonia, é assim que se fala, Sora? Tá dando umas cortadas, né, pessoal? Sora, perdão. Você falou que tá cortando? Agora voltou. É metafonia que fala? Isso mesmo. A metafonia
metafonia Vamos um continuar então, fenômeno de Vicky. mudança de timbre da vogal tônica e da vogal de radical de um verbo. Alguns adjetivos fazem o seu feminino não apenas com a desinência de gênero, mas também com o auxílio da metafonia, que é quando o timbre é igualmente fator de distinto. Exemplo: novo, nova, gostoso, gostosa, dengoso, dengosa, composto, composta. E acho que agora você vai entender. Flexão. A flexão de número do adjetivo, ela é, como eu falei no começo, as normas quase a mesma do substantivo. Porque na maioria das vezes você vai colocar o S, se for terminado uma vogal, ou então é S, né? Tem algum problema, fica delicado, coloca um S, fica delicado. O útil não tem como colocar úteis, aí você coloca úteis, faz uma mudança ali. Pra feliz, você coloca o felizes, coloca o E, o espanhol vira espanhóis, o novo vira novos, que aí tem né? E amistoso vira amistoso, né? Normal. Aí aqui tem quando a gente vai fazer o contrário do que eu falado lá, da situação de repetir as situações. Ou quando você repete uma palavra para mudar a classe dela, aí o adjetivo ele vai permanecer no singular, mesmo que quem vem antes fique no plural. Por exemplo, ó, camisa rosa. O rosa não vai pro plural, mesmo que seja mais de uma camisa. Ele vai continuar sendo no singular. Que é diferente do nome informação. Cara, não é um adjetivo. Questão de número de gênero no adjetivo composto. E eu, particularmente, nunca vi essa vida, né? A gente acaba não falando. Aí, ou a gente fala de qualquer jeito, não presta atenção. Mas é plural, ele concorda com o substantivo, né? O segundo flexiona e o primeiro não. Que isso? Sora? Tá viva? Sora? Não tô ouvindo, gente. Eu acho que é essa internet que tá caindo, Sora. Espera aí que eu vou... Espera aí, deixa eu... De novo, tá? Vai até que parte? Tudo de novo, Sora? Deus meu, Sora saiu. Ô, vida. Mas não tem ninguém aqui nessa sala, não? Vocês estão tudo em silêncio? Eu dormi. Oi, vida. Deu para escutar, mas eu acho que a Sônia Você que não deu para respondeu esses escutar. palhaços. Você Tô não aqui falando, acesso. esperando as pessoas falar alguma coisa. Pra mim, vocês tudo em silêncio. Não, eu sei que deu pra escutar tudo. Mas é que a Sora caiu, coitada. Acho que a internet na casa dos pais dela deve ser mais fraca. Mano, por que o barulho só começa quando a gente vai apresentar? Parece que tá caindo um caminhão em cima da casa da Sora. É um avião, meu anjo. Mó barulhão do nada, a Sora caiu. Eu fiquei, meu Deus. Caiu no notebook da Sora. Cabelinho lindo. Cabelos, unhas. E tratração e unhas.
galera, tá muito zoada a minha internet. Continuar apresentando, fica à vontade. Mas se eu não ouvi nada, só quer que eu volte pro começo? Faço de novo se precisar. Eu ouvi até aí, com certeza eu ouvi. Aí foi que parou. Ah, bom. Então eu falo de novo. Dessa parte essa aqui que você tá falando que eu tô com o slide agora, né? Então eu vou falar aqui. Eu vou falar de novo porque esse tópico aqui é bem curtinho. A gente só colocou aqui porque a gente achou que fosse legal mostrar. Que quando você converte o substantivo no Sim. adjetivo, mais, aí junta e blá blá blá. Aí o adjetivo vai se manter no singular depois, e mesmo que o substantivo que tiver antes seja no plural. Então ele vai continuar sempre inflexível. Por exemplo, comícios monstro. O monstro mesmo que seja mais Sim, ele torna-se invariável pelo segundo. é isso mesmo. Na segunda parte ele fica sem mudar. Pode ser mais de um comício, mas a característica dele é que tem comício. Camisas rosas. Camisa vai ser mais independente do número. É, muda porque a aranha tem esse substantivo. Dois substantivos, vai os dois pro plural. Meu Deus, tem uma criança fazendo a festa na casa da Sora. É. Coitada da Sora. Oi? Tem uma criança fazendo festa na sua casa. Não entendi o quê? Na casa da Sora? Tem uma criança fazendo festa na sua casa. Não, é porque eu tô tentando. Vocês estão ouvindo as minhas filhas? Sim, muito. Cantando? Sim. Então, é duro, né? Silêncio é uma coisa que não existe. Só um minuto. Vixe, arrancou o couro das coitadas. Gente. Alguém vai apanhar. A Sorinha meteu o pau nas filhas dela, cala a boca. Mais ou menos assim que minha mãe era. Minha mãe era mais fácil. O meu é tipo, meninas, vocês não estão vendo que eu tô dando aula? Não, minha mãe era passiva Pronto, agressiva. resolvi. Assim, você tá vendo o que você tá falando, né? Seria muito triste se você perdesse os dentes com um soco na boca pra ter que parar de falar, né? Eu parava. Gente, me perdoem, podem continuar. Tá acabando já, Sora, tá acabando. Aí, esse aqui é a flexão de número e de gênero quando o adjetivo é composto. Que a gente, no dia a dia, a gente nem usa direito, né? Vamos ser sinceros que a gente não dá atenção pra isso. Tem gente que fala direitinho, tem gente que não fala e ninguém presta atenção. Mas o primeiro, normalmente, ele fica invariável e o segundo concorda com o substantivo. Então, por exemplo, gabinete médico cirúrgico. Quando vai para o plural, o médico continua invariável e o cirúrgico concorda com o gabinete, no masculino e no plural. Atendimento médico hospitalar também. O médico fica invariável, mas o hospitalar concorda com o atendimento e tal. Aí aqui, camisas verde e amarelas. Aí aqui o amarela concorda com o camisa, mas o verde continua sendo invariável. E se o último adjetivo for composto e o último adjetivo for substantivo, o composto fica invariável. Por exemplo, camisas verde e abacate. Aí não tem como mudar. Quando é adjetivo mais substantivo, vai sempre ficar invariável. E também cor, normalmente, que tipo, cor que não é as 7 cores lá do espectro lá, que é umas cores muito loucas, tipo azul marinho, azul celeste, verde isso, marrom aquilo. As cores que não são as 7 cores do espectro da luz. Elas não vão receber plural, tipo azul marinho, azul celeste, verde oliva, verde limão. Se não for as 7 cores lá, provavelmente ela não tem plural. Ou então, quando a gente fala cor de rosa, também não tem. Aí, por último, tem o grau do adjetivo. E é bizarro, né, gente? Porque existe uma... Pode falar, Sora. Não, eu tô falando que é engraçado que a gente tem uma regra que não se no português, né? Então, sempre que a gente pensar nas flexões dos substantivos, seja de número, no singular e plural, ou de gênero, existem sempre aquela parte dos adjetivos, aí no caso, adjetivos compostos, que não vão se encaixar dentro da regra. E geralmente são essas
as coisas que eles cobram nas provas. Não vão ser os facilmente variáveis. Sempre vai entrar uma dessas exceções para confundir. É que a sua câmera tá com delay, Sora. Tipo, você fala, aí meio Sim, que assim, não é isso, Sora. É que demora assim, para chegar. então parece que você tá falando as coisas que você já tinha falado, entendeu? Então, se você fizer leitura labial, você buga, porque você tá falando o que você já falou e você tá falando outra coisa quando você não fala o que você tá falando. Entendi. Deve ser a minha internet. Sora, a internet é um negócio triste. Eu entendo a sua dor. E é engraçado, porque aqui estamos. Pode continuar, galera. Vamos no meu delay. Tá bom. Aí agora já tá acabando, que é a última parte que eu também acho que nem tudo a gente usa, que é o grau dos adjetivos. Que aí tem o grau positivo, que é o normal. Não sei porque chama positivo se é normal, né? Deveria chamar neutro, mas enfim. Língua portuguesa e suas peripécias. Aí tem o É. grau comparativo, que é quando você estabelece uma relação entre um e outro. Aí tem o de igualdade, que usa o tão quanto, né? Aí o adjetivo aqui pode ser qualquer coisa. Tão lindo, tão feio, tão alto, tão baixo, blá 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 blá. E o de superioridade é mais do que o outro, e o de inferioridade é menos do que o outro. Esse é o que a gente usa bastante. O superlativo a gente não usa muito. O superlativo tem dois tipos. Tem o relativo, que é o menos ou o mais atrevido de tal lugar, entendeu? Tipo, o mais inteligente da sala, o menos inteligente da sala, o mais bonito do concurso, o menos bonito do concurso. E tem o absoluto, que se divide em dois também, que é o analítico, Sim. que é, tipo, muito atrevido, bastante atrevido, e tem o sintético, que é o que ninguém usa, que é, tipo, quando você, ao invés de falar muito atrevido, você fala atrevidíssimo, dulcíssimo, sapientíssimo, íssimo, érrimo, e essa terminação de livro de 1960. Analítico, né? Só um minuto, Paulo. No absoluto analítico, nós vamos ter um advérbio de intensidade auxiliando o adjetivo para construir o grau analítico, né? No sintético, que é o anterior, tá no slide, a gente vai ter o adjetivo mais o uso do sufixo íssimo ou érrimo, né? Que é ele que vai dar a intensificação. É dessa maneira que a gente de vestibular. Mas nós sabemos que em provas como a EAGS, que vai rolar esse domingo, ou a EAR, algumas provas aí para quem está focado nesse ramo, a gente sabe que eles costumam pegar no pé com essas questõezinhas bobas aí. Pode ir, Paulo. Ah, bom. E por último, eu queria colocar essa tabela que tem na apostila, né, que a gente pegou, porque eu achei muito legal os que ela faz, que são os que não são comuns. Tipo assim, o de bom não é bonzíssimo, nem boníssimo, é ótimo. De mal é péssimo, de grande é máximo, coisa que pra mim não fazia muito sentido, mas enfim. De pequeno é mínimo, por incrível que pareça. O de alto, esse aqui foi o que eu achei mais legal, porque pra mim, eu nunca ia imaginar que o superlativo sintético de alto é supremo. Pra mim, eu nunca ia entender. E o de baixo é ínfimo, que aí, né? E a gente sempre usaria, tipo, altíssimo, baixíssimo, pequeniníssimo, grandíssimo, mausíssimo, boníssimo, e não é nada disso. A gente fala errado todos os dias. E tem essa tabelinha, Mesmo. por isso que a gente colocou, a gente decidiu colocar essa tabelinha no final. E é isso, acabou. Gente, super top, gostei muito. Alguma coisa para ilustrar? Palmas! Na minha palma tá saindo com delay, nem adianta eu bater palma. Palma via chat, olha lá o outro revolucionando a humanidade. Tem que ser assim mesmo. Bom, galera, ótimos os trabalhos. A gente podia, eu até abri aqui agora a apostila. Ficou alguma dúvida, colegas? Então, o que a gente pode resumir?
dos dois trabalhos juntos. Tá dando para vocês me escutarem sem delay? Ou tá tendo? Tá bom? Bom, o que a gente pode pensar, então, a respeito desses dois capítulos que, na verdade, falavam sobre o mesmo assunto dos adjetivos? Nós temos essa classe gramatical importante, como eu já disse, é um determinante, que, por ser um determinante, vai sofrer as mesmas flexões que o próprio substantivo, né? Ela tem a grande responsabilidade de qualificar, apresentar um estado ou uma situação em que um ser ou um objeto se encontra, e vai flexionando-se na concordância entre gêneros, masculinos e femininos, número singular e plural, grau positivo, que na verdade seria o normal, né? E o comparativo e o superlativo. Existem algumas regras que possuem suas exceções, como o caso aí de adjetivos compostos formados por segundos elementos, como camisas vermelho, sangue, ele vai ficar invariável. Assim como o Paulo falou, cores que não estão dentro do espectro das 7 cores também geralmente são invariáveis. Azul marinho, azul celeste, verde oliva, todos tornam-se cores invariáveis. Cor de rosa, porque o segundo elemento substantivo não se encaixam nessas regras de adjetivos compostos que flexionam-se os dois elementos, né? Quanto ao gênero já é mais tranquilo, né? Nós fazemos isso sem precisar decorar das regras. Alguns adjetivos são a única forma para os dois gêneros. Eu estou feliz, ela está feliz e ele está feliz. Não tem variação de gênero. Já os biformes, eles variam de gênero junto com substantivos. Ela é bonita, ele é bonito. Nesse caso, cada um dos adjetivos adquire aí sua desinência de gênero para concordar com o substantivo a que se refere. Quando vamos para a parte do grau, como o Paulo disse, a gente já tem algumas especificações que a gente não usa praticamente, né? No comparativo, a gente tem o de igualdade, ele é tão inteligente quanto ela. De superioridade, ele é mais inteligente que ela. Ou inferioridade, ele é menos inteligente que ela. Depois a gente vai para o superlativo, que deixa de estabelecer uma comparação entre dois elementos e passa a estabelecer uma relação com um grupo de indivíduos em que nós temos um que se destaca, né? Temos o superlativo de dois modos. Deixa eu abrir a apostila. Tá aqui, ó, apostila número 4 para vocês. E os superlativos, nós temos lá o sintético e o analítico. Aqui, 17. Aqui, com os substantivos compostos. Grau, aqui, ó. Superlativo relativo, que é o mais dentre um grupo, como eu disse, é o mais bonito, o menos bonito, o mais inteligente, o mais bagunceiro. E o absoluto analítico, que tem o auxílio do advérbio com o adjetivo, e o absoluto, o adjetivo com sufixo. Realmente, Paula, essa tabelinha aqui é muito bacana, gostei muito também, e achei legal que vocês trouxeram ela para dentro do trabalho, tá? A gente tem aqui uma outra tabelinha aqui que eu também achei legal, porque algumas dessas palavras a gente usa e usa de maneira errada, que são os superlativos eruditos, que, na verdade, guardam uma relação com a origem latina do adjetivo a que se referem. E esse aqui eu achei legal, o fiel. Uma pessoa fiel é uma pessoa fidelíssima, ou fidelíssimo, se for masculino, né? Fácil a gente usa, facílimo, né? Mas antigo, dificilmente a gente usa antiquíssimo. É uma palavra mais
Difícil, inclusive, a pronúncia. Sábio, sapientíssimo. Livre, libérrimo. Então, observem que o prego do sufixo varia de íssimo e érrimo, né? Dependendo da intensidade que a gente quer passar. Muito bom trabalho. Oi. Eu já falo. Oi? Já falo, pode terminar aí. Não, tá tudo ok. Era isso mesmo. Agora, vamos tentar fazer uns exercícios, tanto do capítulo 16 como 17. Paulo, você preparou alguma listinha? Ou a gente pode fazer os da apostila mesmo? Depois vocês disponibilizam os outros para eles fazerem a apostila. Vocês selecionaram algum específico? Então vamos começar pelo capítulo 16, fazendo um do capítulo do Nicolas e do Alan. Depois a gente faz alguns do capítulo 17 do Paulo e da Vicky, tá? O que eu gostaria, pessoal, que o Paulo e a Vicky ilustraram aqui com a tabelinha, e que o Alan lá ilustrou bastante com a tirinha e com aquela imagem do amor de mãe, é que vocês dessem exemplos do cotidiano. Por exemplo, com tirinhas, com músicas, com charges, com o que vocês quiserem. Vocês hoje em dia têm com publicidade, pode pegar uma propaganda, por exemplo, que exemplifique o tema que vocês estão tratando, tá? Para ficar bastante visual para os colegas aquilo que vocês estão propondo. Eu estou compartilhando? Ainda não. Deixa eu abrir aqui. Uma guia. Não vai dar certo. Aqui. Aqui a apostila, galera. Vamos aqui para os exercícios do capítulo 16. E é bom que nos exercícios a gente sempre consegue observar se tem dúvidas ou não, né? Outra. Aqui no capítulo 16, uma coisa que os colegas não comentaram foi sobre os adjetivos pátrios, né? Os adjetivos pátrios que trazem para a gente uma perspectiva de um determinado, de que algo é referente, de que algo provém de um determinado lugar, seja um país, uma cidade ou um estado. A gente tem esses adjetivos associados a todos os lugares, desde de cidades minúsculas até países super conhecidos, né? Por exemplo, tudo que vem da Bélgica é belga, tudo que vem da Pérsia é persa, né? Tudo que vem de Salvador é soteropolitano, diferente do que a gente imagina, salvadorense? Não, é soteropolitano, né? Tudo que vem de Três Corações é tricordiano. Aqui em Pirassununga, né? Tudo que vem de Pirassununga é pirassununguense, né? Então, nós temos aqui, ó, esse também achei muito curioso, esse mapinha com todos os estados do nosso país e as diversas nomenclaturas de determinadas capitais. Olha lá. No Acre, a capital é Rio Branco, e quem nasce em Rio Branco é rio-branquense. Em Alagoas, a capital é Maceió, e quem nasce em Maceió é maceioense. Quem nasce em Macapá, que é a capital do Amapá, é macapaense. Né? Mas esse sufixo ense não entra em todas as denominações. Olha lá, quem nasce em Manaus, que é a capital do Amazonas, é manauara, ou manauense, mas manauara eu sei que é o que eles costumam usar, porque eu tenho um casal de primos que moram lá. Então, observem como é interessante esses adjetivos
eles também fazem parte da classe, ainda que estejam designando origem, tá? Vamos, então, começar a fazer os exercícios? Vamos fazer um conceitual, um contextualizado e um de aprofundamento do capítulo 16? Olha lá. Examine as frases a seguir e marque apenas aquelas em que a inversão da posição do adjetivo em relação ao substantivo alteraria o sentido da expressão e levaria à mudança da classe gramatical de um dos dois vocábulos. Observe que o Nicolas e o Alan trouxeram bem marcada essa parte, o contexto modificando a posição de anteposição ou de pós-posição em relação ao substantivo, muda o que esse adjetivo quer dizer, né? Na alfa, ela sempre tem palavras doces para os amigos. Mudou alguma coisa? Hein, galera? Se eu mudar, se ela sempre tem palavras doces para os amigos ou palavras para os amigos? Aparentemente não mudou nada, né? Na B, um jovem determinado fez aquela prova. Ou se eu dissesse, um determinado jovem fez aquela prova. Muda? Muda, né? Muda completamente o sentido. Aqui a gente está dando uma qualificação para o jovem, alguém que tem determinação, que tem um objetivo, que está focado. Já um determinado jovem está falando que é um jovem especificado, alguém individualizado dos outros. Mudou completamente o sentido. Então a B altera. Na C, palavras certas foram ditas na escuridão. Ou certas palavras foram ditas na escuridão. Muda? Novamente, isso mesmo, Ju, Lê, muda sim. Palavras certas significa que foram as palavras que precisavam ser ouvidas, né? Que precisavam ter sido ditas e escutadas na escuridão. Agora, certas palavras dão uma ideia de indefinição. Algumas palavras foram ditas, mas também não sei quais palavras eram, então muda completamente o sentido da oração. Isso aí, Maria. E na delta, aquela era uma mulher pobre. Aquela era uma pobre mulher. Muda. Muda? Muda também, né? Por quê? Vamos pensar. Fala. Eu consigo pensar dois contextos, ó. Aquela era uma mulher pobre, para mim parece que ela tinha poucos bens materiais, né? Pouco dinheiro. Tá falando de classe econômica. Mas uma pobre mulher, não parece que ela era uma coitada? Sim. Não parece tipo, ela era uma pobre mulher. Para mim, já deixa de se relacionar com o aspecto econômico e passa a se relacionar com a condição de indivíduo dela mesma. Sei lá, o marido dela bate nela, tem um monte de filho para criar. Eu não consigo mais visualizar uma questão financeira. Eu consigo visualizar uma condição humana, tá? Eu não sei se para vocês soa da mesma maneira. Eu sei que lá no gabarito da apostila, que eu já tinha dado uma olhada, não marca essa alternativa como uma opção. Olha aqui para vocês verem. Ó. Quer ver? Cadê? Aqui, ó. Marcam a B e C, tá? E aí fala que na E, certas é adjetivo, tá tudo bem. E fala que nas outras não muda o sentido. Mas na minha opinião, eu entenderia dessa maneira. Não consigo visualizar a frase pobre mulher como uma mulher menos abastada financeiramente. Consigo visualizá-la somente como uma mulher Quais que estão no coitada. gabarito? Oi? Quais que estão no gabarito?
No gabarito falam que é a B e a C somente que muda de significado, tá? Mas eu acredito que a D aí a gente pode... Inclusive, tem um exercício que vocês já devem ter visto, principalmente quem faz EPICAR, que fala assim, ó, aqueles são meninos pobres que vivem na rua. E depois ele inverte, fala, pobres meninos. O Paulo com certeza deve lembrar, que o Paulo sempre lembra dos exercícios que a gente faz. E nesse exercício, que é um exercício de semântica, ele essa oposição. Quando ele fala meninos pobres, está falando de meninos com menos dinheiro. Quando ele fala pobres meninos, é da situação de caos, de inferioridade, de marginalização que os meninos de rua vivem. Então, fiquem atentos com questões como essa, porque nessa que eu estou me referindo, que é uma questão da EPICAR, tem essas duas abordagens e uma frase como essa mudaria de sentido, sim. Tá? Prof, Vamos... Oi. a gente pode mandar mais questões depois. Deu para ouvir? Sim, podem mandar que eu vou colocar como tarefa para os colegas. Tá. É que a gente já ia colocar elas aqui no chat agora, mas o encarregado deu um sumiço, então... Não tem problema. Vocês me mandam e eu coloco lá no Classroom depois, não tem problema. Tá? Vamos fazer... aqui, vamos fazer o 9, que é da... Não, vamos fazer o 6, que é do ITA, e depois a gente faz o 9. No ITA, essa questão do ITA aqui, ó. Durante a Copa do Mundo, foi veiculada em programa esportivo de uma emissora de TV a notícia de que um apostador inglês acertou o resultado de uma partida porque seguiu os prognósticos de seu burro de estimação. Um dos comentários fez, então, a seguinte observação, dos comentaristas, me desculpem. Já vi muito comentarista burro, mas um burro comentarista é a primeira vez. Percebe-se que a classe gramatical das palavras se altera em função da ordem que elas assumem na expressão. Assinale a alternativa em que isso não ocorre. E aí, galera? Obra grandiosa e grandiosa obra é a mesma coisa? Parece que sim. Jovem estudante, estudante jovem. A gente tem que sempre inverter, ver se os dois aspectos semanticamente possuem a mesma significação, ou se modificam. Ele quer um em que não se modifique. E aí, galera, alternativa, letra E, um fanático religioso é o mesmo que um religioso fanático? Sim. Mas obra grandiosa também, professor, não sei, essa questão me travou. Eu acho que o fanático religioso são duas coisas diferentes, né? Uma pessoa fanática e religiosa, né? Ou um religioso que tornou-se fanático, tem dois contextos diferentes para mim também. Obra grandiosa e grandiosa obra. Muda alguma coisa? Uma obra grandiosa. Não. É uma obra grandiosa, uma grandiosa obra. Tem a mesma sonoridade, né? Porque, ó, um jovem estudante é uma pessoa... A alfa não muda, né? A Bravo Um parece jovem que não estudante muda pode ser alguém que... Porque um jovem estudante, vamos pensar, significa que uma pessoa que começou a estudar agora. Não precisa propriamente idade, tá, entendi. com pouca idade, tá?
Agora, um estudante jovem seria um estudante com pouca idade. Na B a gente tem mudança. Na ECO também temos. Um brasileiro trabalhador. É um brasileiro que trabalha bastante. Ou um trabalhador brasileiro. Aí já estamos falando de uma classe, né? Velho chinês ou um chinês velho? Ficamos entre a alfa, né? A alfa é a mais adequada, né? Obra grandiosa, grandiosa obra. Não sinto que tenha mudança nenhuma aí. Consultem o gabarito. Vocês têm aí também? Não tem na apostila? Eu só tenho o digital e eu preciso ficar apertando aqui, ó, para conseguir abrir. Porque senão... E some a apostila, tá vendo? Tá aqui. É um dos contextualizados, né? É o A mesmo, olha lá. Nos demais casos, ocorre o fenômeno idêntico ao mencionado na figura. Ou seja, o substantivo e a segunda qualidade, que é o adjetivo, por exemplo, jovem estudante é um jovem que estuda, estudante jovem é um estudante que é jovem. E o mesmo acontece nos demais casos, como a gente já tinha conseguido. Vamos para aquele da UFSCar, que tem uma breve poesia. Agora não quer carregar. Aqui. A menina tonta, toda suja de tinta, mal o sol desponta. Sentou-se na ponte muito desatenta, e agora se desaponta. A tontinha tenta, limpar a tinta, ponto por ponto, e pinta por pinta. A menina tonta não viu a tinta da ponte. Esse poema faz parte de uma coleção dedicada por Cecília Meirelles às crianças. Cite um dos principais recursos estilísticos nele utilizados e exemplifique. Nossa, gente, temos aí N recursos estilísticos nessa poesia. Qual deles, um deles, o que poderia ser? Opa. Não precisamos pensar aí propriamente no adjetivo, mas o adjetivo faz parte da composição. O que seria um recurso estilístico? O estilo, a maneira como ela constrói essa poesia. Mas aí. A gente poderia estilístico. Não é? Temos a rima no final dos versos, temos o que mais? A repetição de sons consonantais, né? A gente tem o tempo todo o som do N, menina, tonta, tinta, a construir a rima, né? Em onta, inta, onta, enta, anta, inta, onta, onta, anta, inta, onto, inta, onta e ponte. A gente pode pensar também na rima que é uma rima rica, né? Vocês lembram a diferença? Vocês já aprenderam de uma rica e uma rima pobre? Ela liga bem as estrofes, né? Se você for olhar aqui, a terceira estrofe ainda tem coisa da primeira. Ela não faz uma coisa sem pé nem cabeça. Isso, não faz uma... Não tem uma conectividade entre todas as estrofes, né? Isso é legal, é uma outra marca estilística dela. Sempre o começo de uma estrofe é o fim da outra estrofe para estabelecer uma coesão.
E isso, Ju, é uma rima rica, porque exatamente ela consegue estabelecer rima entre palavras de classes gramaticais diferentes. Então, ela traz, sim, desatenta, que é um adjetivo, mas quando ela fala se espanta e pinta, a gente já está falando de verbos. Depois, tinta é substantivo. Então, ela traz uma rima rica, é uma marca estilística. Nem todos os autores possuem facilidade em fazer rimas ricas, e é uma marca estilística muito presente aí. Muito bem, Ju, por ter lembrado. É uma rima rica. Querem apontar outra marca? Elas têm verso, as estrofes têm um padrão de quantidade de versos? Não. Não tem, né? Não segue nenhum padrão. O primeiro tem 3, no segundo temos 4, no terceiro nós temos 6 e depois nós temos 2. Não segue nenhuma linearidade. Então, aqui nós temos versos com a métrica já é irregular, com certeza, mas a gente tem uma irregularidade também na quantidade de versos por estrofes. O que a gente percebe aí de semelhante é que a gente sempre tem um substantivo, e esse substantivo ou ele está sendo adjetivado, ou esse substantivo está sendo o sujeito da ação, né? O sol desponta, a menina é tonta, a menina está suja de tinta. Então, a gente sempre tem aí essas relações sendo estabelecidas dentro das estrofes e que se reiteram de uma estrofe para outra, fazendo a manutenção inclusive da musicalidade, porque essa rima do onta, onta, inta, anta, traz musicalidade para a poesia. Seriam essas marcas que a gente poderia abordar como estilos, marcas estilísticas neles utilizadas. Eu gosto muito dessas questões, galera, porque vocês não têm mais, tirando aí no vestibular da Unicamp, no vestibular da segunda fase, né, de alguns concursos, vocês não têm mais questões desse gênero. No Enem, por exemplo, não tem mais a prova da UFSCar, que foi a que eu fiz, em que você poderia expressar todo o seu conhecimento. Você tem ali a liberdade de falar sobre o que você quiser em relação a essa poesia, né? Não tem uma alternativa que você precisa escolher entre certa e errada. Essas questões, para mim, são as que de fato medem o conhecimento do aluno, né? Nós queremos que vocês estejam preparadas para responder questões como essa, porque são as questões que pegam a maioria dos alunos em segunda fase de mais concorridos aí, né? Que tem questões dissertativas. Na B, a que classe de palavras pertence a palavra tontinha no texto? Cite uma de suas funções na construção desse texto. Tontinha. Tontinha. A tontinha tenta limpar a tinta. A tontinha aqui, nessa frase, a tinta, é um adjetivo? Não. Não, a tontinha é o quê aí? Um substantivo? É um substantivo, isso mesmo. Inclusive, ele está sendo, esse adjetivo tontinha está sendo substantivado pelo uso do artigo definido a, né? É a tontinha, e a tontinha, inclusive, pratica a ação de tentar limpar a tinta. Então, a gente vê que é um substantivo porque é determinado pelo artigo e porque exerce função de sujeito, sintaticamente falando, tentando praticar a ação de limpar a tinta. Então, a gente tem Porque um adjetivo não perspectivas realiza que uma nos ação. apontam como substantivo e sujeito. Exatamente, o adjetivo não realiza uma ação. Quando ele fala aí para citar uma das funções na construção do texto é essa. Ele atua como sujeito dessa ação. Então, não pode, não realiza. E qual é a ação, né? Está tentando limpar a tinta. Limpar ponto por ponto e pinta por pinta. Então, substantivado com função de sintática de sujeito. Ok? Ótimo, fizeram isso. Eu achei que fluiu bem. Ok. Vamos para o capítulo 17?
Tem alguns alunos. Paulo tá quieto. Paulo já falou tudo por hoje na apresentação? Bruno também. Vamos aqui, ó, nos conceituais. Tá quietinho, eu estranho vocês quietos. Vamos fazer o 1 ou o 4? Ele tá lanchando? Eu já vou dar um intervalo para vocês, viu? Não se preocupem. Nossa aula terminaria 11h05, mas eu não dei intervalo. Então, eu sempre dou esses 15 minutos para vocês. Fiquem sossegados, tá? Pode ser o 1 e Vamos o fazer 4. o 3. Eu acho... Vai os dois. O 1 e o 4? É. Vamos fazer os dois, então. Eu achei o 3 legal também, que o 3 é aspecto mais semântico. Vai os 3, então. O 1 pede para a gente marcar 1 para os casos em que o adjetivo está no superlativo relativo de superioridade. E 2 para aqueles que é superlativo absoluto. E 3 para o comparativo de superioridade. Vamos lá. Na A, a palmeira é a mais alta árvore daquele lugar. 3. Superlativo absoluto? Não, O comparativo que é disso. superlativo relativo de superioridade? Você está sem apostila, Paulo? Tem que pegar? Você quer que eu busque e leve para você? Que eu vou buscar a minha também. Tá certo, mas se você precisar, eu levo, porque eu vou ter que buscar a minha também. Eu também tô sem a 4 e sem a 5, porque eu ainda não fui buscar. Eu tenho acesso ao material online, então eu acabo fazendo tudo por aqui. Bom, o relativo de superioridade é quando é mais que todos, né? O 2 é Prof, o 3 é o superlativo. comparativo. O 3 é o comparativo de superioridade. De superioridade são 2 elementos. Então, o A não é comparativo de superioridade. Foto do quê? Da apostila, prof. Daí o pessoal fica vendo a imagem lá e você no chat. Ah, entendi, para não ficar sem. Ó, gente, o comparativo de superioridade são 2 elementos sendo comparados. Ali a gente não tem, né? A gente tem somente uma árvore, né? O superlativo relativo é que é entre vários. Então, a gente não tem lá que uma árvore X é a mais entre as outras lá. A palmeira é a árvore daquele lugar. Então, aqui a gente tem um superlativo relativo, olha lá, de superioridade. Relativo de superioridade. 1, isso aí. Na 2, na B, desculpem, guardei recordações muito boas daquele lugar. Muito boas. Seria aquele que precisa de advérbio e adjetivo. Vai ser superlativo, olha lá, absoluto, né? No caso, seria o analítico. Então, seria o 2. Essa solução é pior do que a outra. Agora, a gente está comparando duas soluções. Agora sim a gente entra no comparativo de superioridade. Mas é pior? Vai ser superior? É a pior dos piores, né?
Comparativo de superioridade. É mais pior. Nessa Tá ideia. certo. Essa é a ideia, exatamente. Na delta, ele é maior aluno da sua turma. Tá comparando ele com todos da turma. É É o a Bruno. mesma coisa da Palmeira, né? É um Bruno novamente. o Bruno é igual a Palmeiras, Sora. Por quê? Bruno, tá sobrando Por pra que você. será? Só porque tá lanchando, Bruno. E na Eco, o mais alegre dentre os colegas era o Ricardo. Superlativo relativo de superioridade? Eu tô entre 1 e 3. Ou 2, em que é superlativo absoluto. Absoluto a gente não tem nenhum. Tenho a B, prof. Cadê o absoluto? Ah, tem a B. Mas o relativo, cadê? Deixa eu voltar aqui, o relativo é o mais dentre. Novamente é o superlativo, é um novamente, né? Mais alegre dentre. Isso mesmo. Um de novo. Vamos fazer agora o contextualizado. Era o 3, não? Vamos fazer Ah, mas daí já vai ter que ler o texto. Queria fazer um contextualizado e um de aprofundamento. Aqui no que a gente já fez, é aqui, ó. Vamos fazer a 9. O autor de Dom Casmurro afirma que José Dias amava os superlativos. Era um modo de dar feição monumental às ideias. Dentre os vários superlativos empregados por José Dias, assinale a única alternativa em que ocorre um emprego não previsto pela gramática normativa. Então, a gente está falando de superlativo. A gente tem superlativo relativo, tem superlativo analítico e sintético, né? Um é dentre os outros, o analítico, advérbio e adjetivo, o outro, sufixo. Está pedindo um que não é previsto pela gramática. Qual seria a alternativa? Se soubesse, não teria falado, mas falei pela veneração, pela estima, pelo afeto, para cumprir um dever amargo, um dever amaríssimo. Aí seria o amaríssimo. Amar, amaro, né? O amor amargo. Tá aí no superlativo sintético, né? Que ideia é essa? O estado dela é gravíssimo. Sintético também. Charlie, sua mãe é uma santa, seu tio é um cavalheiro perfeitíssimo. Eu acho que é essa, prof. Perfeitíssimo? Aqui a gente tem o perfeitíssimo, que também é sintético, né? Vamos ver a delta. Porque ela é um anjo, um anjíssimo. Existe É que anjíssimo? eu não tinha lido a delta. Gente, anjo é substantivo. Ele, além de transformar o anjo em adjetivo, ainda dá um superlativo para o anjo, né? E na eco, as leis são belíssimas. Novamente o sintético, né? Realmente o que se encaixa totalmente por emprego previsto pela gramática, que não é previsto pela gramática, dá um superlativo para um substantivo, né? Seria a delta. Isso mesmo, Ju. E nos exercícios de aprofundamento, vamos fazer o do versinho aqui, ó. Aceitarás o amor como eu o encaro? Aceitarás o amor como eu o encaro?
Azul bem leve, um nimbo, suavemente guarda-te a imagem, como um anteparo contra estes móveis de banal presente. Tudo o que há de melhor e de mais raro vive em teu corpo nu de adolescente. A perna assim jogada e o braço, o claro olhar preso no meu, perdidamente. Não exijas mais nada, não desejo. Também mais nada, só te olhar, enquanto a realidade é simples, e isto apenas. Que grandeza, a evasão total do pejo que nasce das imperfeições, o encanto que nasce das adorações serenas, do Mário de Andrade. E ele pergunta, né? No segundo verso da primeira estrofe, então, segundo verso da primeira estrofe, o azul bem leve, um nimbo suavemente. É esse aí, né? O que ele pergunta? Trata-se de um superlativo absoluto, em uma forma analítica. A língua dispõe, porém, de outras possibilidades de construção desse tipo analítico de superlativo, tornando por base a utilizada por Mário de Andrade, indique 4 delas, incluindo, se for o caso, expressões de registro coloquial. A expressão bem leve. Ele traz aí o superlativo absoluto, analítico, porque, ó, advérbio bem, leve, substantivo. Podia ser levíssimo. Podia ser levíssimo, né? Ia ser superlativo, aí, em vez de ser analítico, ia ser sintético. Levíssimo ou o que mais? Muito leve, ao invés de bem leve, outra forma que poderia acontecer. Precisa de 4, ainda que incluam variações coloquiais. E aí, galera? Mais leve que? Mais leve que, faz um tipo de... Mais leve dentre, né? Podia ser. E mais um, conseguem pensar? Eu não consigo pensar um muito oral, assim, que não... Tão leve quanto? Seria a mesma coisa que o mais leve que, só que... mas aí a gente estaria falando de comparativo, né? A gente não ia estar dentro do superlativo. Grandiosamente leve. Ju, pensando pelo lado da coloquialidade, tá tudo valendo, né? Continuamos tendo um advérbio e um adjetivo. Por que não poderia ser o tão leve quanto, por exemplo, uma pena? Porque se a gente fala tanto quanto e põe uma outra coisa, a gente vai para o comparativo, a gente tira do superlativo, né? E ele aqui não fala para a gente se a gente... Não, a gente não pode sair do superlativo, tem que permanecer nele. Ai, já estão apelando só porque é o último exercício. Certo, galera? Então, mais tarde, como eu vi que o Paulo tinha sugerido mesmo os exercícios da apostila, e o Alan e o Nicolas disseram que vão me mandar depois. De qualquer forma, nós fizemos 3 exercícios de cada capítulo. É para deixar os outros em branco? É. Não, né? Para fazer, né, galera? Se surgirem dúvidas, me consultem. Se tiverem problemas com o gabarito, porque a gente sabe que algumas questões aí são relativas de interpretação, me procurem também, né? Façam os outros exercícios para eu poder ficar em paz, sabendo que vocês estão fazendo e fixando os conteúdos aprendidos pelos colegas. Na próxima aula, a gente tem a apresentação, no dia 8/9, após feriado, né, do capítulo sobre pronomes. É o capítulo 18 e o capítulo 19. Um grupo 3, que é o grupo da Lê, da Maria Eduarda e da Melissa, e o grupo 5, que é o grupo da Carol e do Arthur, certo?
Certo. Alguma dúvida? Eu quero Qualquer saber por que a fonte dessa letra da apostila tá tão feia. A gente tem que mandar para lá perguntando, né? A gente poderia, eu também falei que podia facilitar aqui a visualização, já que a gente está no momento online, né? Porque eu acho muito, muito difícil não deixar a gente abrir gabarito simultâneo à apostila. Eu acho muita burocracia. Eu sei que é tudo para não ter para não haver plágio, mas a gente fica com dificuldade de articulação, né? É complicado. Sim. Bom, galera, bom dia para vocês. Boa semana, que hoje ainda é só terça, tá? Pessoal que apresentou o trabalho, muito obrigada. Adorei o esforço e o empenho de vocês. Tenho certeza que esse é só